Por favor, irmãos, abram ou acessem suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Já deu uma boa noite? Seja bem-vindo, é bom estar com você nesse momento de oração. Então, nós vamos fazer a leitura da primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 14. Pedir os irmãos e as irmãs que puderem ficar de pé, por favor, para a gente fazer a leitura. E vamos ler em uma só voz, são apenas 2 versículos, o 14 e o 15. Está sendo projetado, então vamos fazer a leitura. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nosso Pai querido, Pai santo, Pai nosso que estás nos céus. Ó Deus, como somos gratos por estarmos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, para te adorar, para glorificar o teu santo nome, ó Pai. Receba nosso culto, Senhor, receba nossa adoração, que teu Santo Espírito esteja aqui no meio de nós, Senhor, e que ele possa falar aos nossos corações, Senhor, começando por mim, ó Pai, por os irmãos e as irmãs aqui presentes, por aqueles que nos assistem, Senhor, que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada um, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. E o tema vai ser projetado ali, se a Fernanda conseguir, mas não tem problema. O tema da mensagem é a eficácia da oração. Vamos perguntar, eficácia da oração. Hoje eu vim conversando com Pedro e Miguel, eu falei, o que vocês entendem, o que vocês pensam sobre a eficácia da oração? E, como já foi dito aqui, em congresso de oração, culto de oração, a oração foi uma dádiva, né? Uma das grandes e maiores dádivas que Deus deixou para os seus filhos. A oração é a maior ferramenta que o discípulo do Senhor, o servo do Senhor, tem para batalhar as suas guerras, batalhar as suas lutas, passar pelas tempestades, passar pelas suas aflições. Pela oração, o crente entra na presença de Deus, derrama o seu coração, apresenta as suas súplicas, confessa seus pecados e busca o quê? Socorro. No entanto, muitas pessoas perguntam por que algumas orações parecem ser respondidas rapidamente e outras não. Umas são respondidas, outras não. E o que a Bíblia nos diz sobre isso, né? O que a Bíblia diz sobre a eficácia da oração? Observamos no texto que nós lemos, que o apóstolo João não está dizendo que a oração é um meio de obrigar a Deus a fazer o que queremos. Não é isso.
A oração não é uma ferramenta em que você se dirige a Deus, exigindo, obrigando que Ele atenda, cumpra o seu pedido, o seu clamor, a sua petição. Ele está afirmando que a oração é eficaz porque Deus ouve, Deus responde e Deus age em perfeita sabedoria. A sabedoria de Deus. A grande questão não é apenas pedir muito, mas pedir segundo a vontade de Deus. Na mensagem de hoje, vou apresentar 2 importantes ensinamentos sobre a eficácia da oração, meditando na palavra que acabamos de ler. E o primeiro ensinamento do texto é este: a oração eficaz é a oração que se submete à vontade de Deus. Esse é o primeiro ensinamento que a gente tem que ter em mente. A oração eficaz é aquela que se submete à vontade de Deus. Por isso, devemos orar com confiança, assim que o texto começa, mas também com humildade. Apresentamos nossa petição, porém, sempre reconhecendo: Senhor, faça o melhor em minha vida, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Senhor, faça sempre a Tua vontade e não a minha vontade. Isso nos leva a uma lição importantíssima. A oração eficaz não é a que impõe, é a que confia. Entenderam? Não é que impõe a Deus, mas confia em Deus. Como o autor de Hebreus afirma no capítulo 4, verso 16: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia, encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Miqueias 6 fala que Deus só quer 3 coisas da gente. Primeira, que pratiquemos a justiça dele. Segunda, que amemos a misericórdia. E terceiro, que nós sejamos humildes. São essas 3. Pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e sejamos humildes. E o verso 14, segundo João, afirma que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Diz assim o texto: se pedirmos o que eu quero, Ele me ouve? É isso que diz o texto? Não. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve. Isso significa que a eficácia da oração não está no volume da voz, na imposição da voz. Não está no momento da oração, naquele momento que você está completamente emocional, emotivo. Não. Não está nisso. Não está na repetição de palavras. Como o próprio Jesus fala, vãs repetições. Também não é isso. A eficácia da oração está no fato de que a oração que sobe a Deus, deve estar em consonância com aquilo que Ele quer. Deve estar de acordo com o que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina sobre a sua vontade para o seu povo. Alguns dizem, como está nas Escrituras, a chamada
vontade revelada. Alguns crentes possuem uma visão errada muito comum. Eles têm a ideia de que orar é convencer a Deus a concordar conosco, a concordar com o que eu quero, a concordar do que eu estou clamando, a concordar com o que eu estou pedindo, concordar do que eu acho que eu necessito. Na verdade, orar de acordo com o ensinamento de Cristo é permitir que o nosso coração seja ajustado, seja moldado à vontade de nosso Pai. A oração não foi dada para Deus se curvar, isso é importante, irmãos. A oração não foi dada para Deus se curvar aos nossos desejos, mas para que nós aprendamos a nos curvar diante do propósito de Deus, diante do propósito dele. Por esse motivo que Jesus, em João 15:7, fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Observem a ordem do texto. Primeiro, devemos o quê? Permanecer em Cristo. Depois, as palavras de Cristo, as palavras dele, têm que permanecer em nós. Somente, por último, só depois disso tudo vem o quê? O pedir, o clamar. Quando a palavra molda o nosso coração, quando o Santo Espírito do Senhor transforma o nosso coração, os nossos pedidos, as nossas súplicas mudam, começam a mudar. A pessoa deixa de pedir apenas o que está ligado à carne, apenas o que agrada à carne, e passa a desejar o que glorifica a Deus. Muitos vão falar, é um exercício difícil, né? É um exercício difícil. Principalmente se não estivermos em Cristo. Não vamos conseguir. Somente pelo Espírito. Pedir, não aquilo que eu acho que vai me agradar, me trazer bem, me trazer felicidade, me trazer alegria, mas sim pedir aquilo que vai trazer graça diante do Senhor, aquilo que vai glorificar o Senhor, aquilo que vai alegrar o Senhor. Tem um exemplo que o C.S. Lewis, ele dá em seu livro, não sei se alguns irmãos ou irmãs conhecem, o livro dele que fala sobre a eficácia da oração. E o exemplo é sobre um hospital. Vou ilustrar aqui para vocês entenderem bem. Vamos pegar o Azevedo Lima e o Antônio Pedro. E ele propõe o seguinte, vamos orar para os enfermos do Azevedo Lima durante uma semana. E para os enfermos do Antônio Pedro, não vamos orar. Ok? E, após uma semana, vamos ver qual vai ser o resultado. Oramos pelo Azevedo Lima e não oramos pelos enfermos do Antônio Pedro. E aí, qual é o resultado? Não tem resultado. Por quê? Ele diz, o próprio C.S. Lewis diz, ele responde que isso não seria uma oração real. Porque o motivo verdadeiro não é amar os enfermos, mas testar um mecanismo de oração. E aí ele fala que a oração não é o quê? Uma máquina.
não é mágica, não é um conselho oferecido a Deus. Isso se aplica ao nosso texto de hoje, porque João fala de quê? De confiança diante de Deus, confiança no Senhor, não de técnica mensurável. Não é uma técnica, não é um mecanismo. Talvez você tenha chegado hoje aqui com um pedido muito específico para fazer. Às vezes um pedido que você não confessou a ninguém, que está dentro do seu eu, só você mesmo sabe o que você precisa e o que você quer pedir. Então ore, abra o coração diante de Deus, mas não ore como quem exige. Não ore tentando controlar Deus. Ore como filho, obediente ao Pai. Ore descansando no caráter de Deus. A oração se torna eficaz quando deixa de ser um instrumento de controle e passa a ser um ato, uma maneira, uma forma de rendição. Assim, a oração eficaz passa pelo caminho do arrependimento. 1 João 1,9 afirma: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que verdade preciosa e maravilhosa, irmãos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O mesmo Deus que ouve nossa oração, é o Deus também que recebe o pecador arrependido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quando confessamos, não somos empurrados para longe dele. Confessei meus pecados. Ih, pecador, não, se afasta de mim, se aparta de mim. Não agora. Não é isso. Somos o quê? Restaurados. Somos perdoados. O pecado não precisa ser o fim da nossa vida espiritual. Em Cristo, o pecado pode ser confessado, perdoado e abandonado. Somente em Cristo. Somente em Cristo. Antes de pedir grandes coisas a Deus, examine o coração. Examine seu coração. Existe algo que precisa ser confessado? Confesse. Dê nome aos pecados. Confesse um por um. Um por um. Confesse. Existe ressentimento? Existe orgulho? Existe desobediência? Existe vaidade? Existe frieza espiritual? Existe raiva? Confesse. A eficácia da oração não está na performance espiritual, mas em um coração quebrantado, que se volta para Deus com sinceridade. Sinceridade. Por isso a minha oração desde já é que no próximo final de semana não viemos aqui religiosamente, não viemos aqui para cumprir protocolo, não viemos aqui para aparecer na foto quando fizer, eu estava lá no congresso de oração. Não. É que venhamos com o coração quebrantado, que sejamos sinceros diante de Deus, pois Ele conhece o nosso coração. Para termos verdadeira intimidade
com o Senhor. Como que a gente pode agradar a Deus? Simples. Quando eu vou comprar um presente para uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, eu não sei o gosto dela, não sei de que ela gosta, não a conheço, não tenho intimidade. Aí eu vou procurar alguém que tenha, né? Aí, desculpe, Fábio, tem intimidade. Fábio, você que conhece aquela pessoa melhor do que eu, o que ela gosta? Ah, ela gosta disso e disso e disso. Ah, tá. Então, vou escutar o conselho do Fábio para comprar um presente que a pessoa goste. Como que a gente agrada a Deus? Tendo intimidade com Deus. Se eu não conheço Deus, como é que eu vou agradar a Deus? Se eu não medito na palavra, se eu não estudo a palavra, como que eu vou conhecer Deus? Como é que eu vou agradar? O que eu vou dar a Deus? Pagar? Eu não sei, não conheço Deus. Ah, eu sei que Deus é o Criador do mundo. Ah, eu sei que Deus é o Pai de Cristo. Isso eu sei. Mas eu não conheço Ele na intimidade. O que agrada a Deus? E para eu saber o que agrada a Deus, eu preciso ter o quê? Intimidade. Eu preciso conhecê-lo intimamente, de forma sincera, de forma verdadeira. E o segundo ensinamento aponta que a oração é eficaz, mesmo quando a resposta de Deus é diferente do que esperávamos. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Muita gente mede a eficácia da oração apenas pelo resultado que quer receber. Se Deus disse sim, acha que a oração foi eficaz. Deus disse sim, pô, tirei 10, perfeito. Se Deus disse não, ou espere, conclui que a oração falhou. Ih, minha oração foi fraca. Minha oração foi fraca. Deus disse não, ou mandou eu esperar. Mas a Bíblia não ensina assim, não. Não é o que diz as Escrituras, não. No Getsemane, em Lucas 22, 44, Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu pergunto aos irmãos, essa oração foi fraca? De modo nenhum. De modo nenhum. Foi uma das orações mais puras e perfeitas da Bíblia. Nela vemos sinceridade e submissão ao mesmo tempo do Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus abriu o coração diante do Pai, mas se entregou inteiramente à vontade dele. E o Pai não o livrou da cruz. Não o livrou. O apóstolo Paulo também viveu isso. Em 2 Coríntios 12, de 8 a 9, ele diz que pediu 3 vezes por o espinho ser removido da carne dele. E o que o Senhor respondeu? A minha graça te é suficiente. Olha só, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não atendeu Paulo da forma que ele pediu. Apóstolo Paulo, que até a capa dele curava, ressuscitava. Deus não atendeu, mas respondeu de forma mais profunda. Paulo pediu alívio, Deus deu o quê? Graça. Paulo pediu remoção, Deus ofereceu sustentação. Paulo pediu mudança da circunstância. Pediu mudança da circunstância. Deus respondeu o quê? Com poder no meio da fraqueza. Isso nos mostra que a oração continua
sendo eficaz, mesmo quando a resposta divina vem em forma diferente da esperada. Mesmo quando a resposta divina vem diferente da resposta esperada. Às vezes Deus responde sim, às vezes responde espere, e às vezes responde não, mas nunca responde sem propósito, nunca responde sem amor, nunca responde sem sabedoria. Desse modo, a oração eficaz não é apenas aquela que muda o cenário existente, o cenário externo. Também é aquela que muda o coração do crente, enquanto ele espera. Às vezes Deus acalma a tempestade, acalma. Outras vezes Ele fortalece o seu filho, o seu servo, para que dentro da tempestade, para que ele dentro do barco suporte toda a sua tribulação. Talvez alguém esteja orando muito, há muito tempo, por algo que ainda não aconteceu, por uma bênção que ainda não chegou. Não conclua antecipadamente que Deus não ouviu sua oração. Não. Se você está em Cristo, o céu não está fechado para você. Não está. Não está fechado sobre sua vida. Deus ouve. Deus sabe. Deus age. E mesmo quando você não entende a resposta, não entender a demora, pode confiar no caráter daquele que responde. Ele responde. Caminhando para a conclusão, enfatizo que a eficácia da oração não está em fórmulas humanas, mas em verdades espirituais, profundas. Relembro que a oração é eficaz quando nasce de um coração arrependido, humilde e com confiança no Pai. E está alinhada com a vontade de Deus. E permanece firme, mesmo quando a resposta divina é diferente da esperada. Talvez haja pessoas aqui vivendo 3 situações. A primeira, algumas precisam voltar a orar, porque esfriaram na comunhão com Deus. Vou repetir, irmãos. Hoje, pessoas aqui, ou aqueles que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, precisam voltar a orar, porque esfriaram na comunhão com Deus. O avivamento de uma vida, o crescimento espiritual de uma pessoa, de uma família, só acontece através da oração. O avivamento, o crescimento de uma igreja, só acontece através da oração. Não é fórmula humana. Não é fórmula humana. Segunda situação, outros precisam limpar o altar do coração, porque há pecados não confessados, impedindo uma vida de intimidade. Temos que confessar nossos pecados para chegarmos agradáveis diante do Senhor. Terceira situação, aqueles que precisam permanecer confiando, porque já oraram, já choraram, já pediram e agora necessitam descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Encerro dizendo, seja qual for a sua situação, a mensagem de hoje é: não desista nunca da oração. Não desista.
continue buscando, continue crendo, continue se rendendo. O que Deus manda, o Deus que manda orar, é o mesmo Deus que ouve a oração. Amém?